Fala, torcedor do Verdão! Se você é daqueles que vive e respira Palmeiras, que sente o coração acelerar só de ouvir o hino ecoando no Allianz Parque, que pula da cadeira com cada lance decisivo, então, meu amigo, prepare-se, porque hoje o Mancha Alviverde News traz uma notícia que é uma bomba nuclear. Um terremoto que está sacudindo o mundo do futebol até as suas fundações. Se você é torcedor de verdade do Palmeiras, daqueles que tem o verde correndo nas veias, já vai agora. Aperta o botão de gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque aqui no Mancha Alviverde News a gente entrega o melhor, o mais quente, o mais emocionante para a maior torcida do Brasil. E hoje, torcedor, a notícia é colossal, é histórica, é de fazer o chão tremer e os rivais se esconderem debaixo da cama. Veja o que Andréas Pereira disse em entrevista sobre ser contratado pelo Palmeiras. Eu quero muito, agora temos que acertar. Isso mesmo, o craque do Fulham, o maestro do meio-campo que fez a Premier League tremer, o gênio que brilhou na seleção brasileira, está confessando seu desejo ardente de vestir o manto sagrado do Verdão. E isso, torcedor, é o começo de uma era que vai fazer o Palmeiras reinar absoluto. O Palmeiras está prestes a dar um golpe de mestre, uma jogada tão brilhante que o mundo inteiro está de queixo caído, atônito, sem acreditar no que está acontecendo. Então, pega a camisa alviverde, chama os amigos, aumenta o volume, porque essa história é um thriller, um drama, uma epopeia que vai te prender do começo ao fim. Estamos falando da maior contratação da década, uma revolução que vai mudar o Palmeiras, o Brasileirão, a Libertadores e até o Mundial de Clubes. Vamos destrinchar cada detalhe, cada bastidor, cada segredo dessa negociação que está fazendo o planeta parar, porque o Palmeiras não brinca, o Palmeiras joga para vencer e com Andréas Pereira no time, o céu é só o começo. Vamos juntos, torcedor, porque essa é a notícia que você esperou a vida inteira para ouvir. E o Mancha Alviverde News vai te contar tudo com a paixão que só a nação palmeirense entende. Vamos mergulhar de cabeça nessa saga que está reescrevendo a história do futebol. Porque Andréas Pereira no Palmeiras não é só uma contratação, é um marco, é o momento em que o Verdão crava seu nome no topo do mundo. Então respira fundo, segura o coração e vem com a gente, porque isso muda tudo. Vamos direto ao epicentro dessa explosão que está deixando o mundo do futebol em polvorosa. Andréas Pereira chegou ao Palmeiras de graça. Isso mesmo, torcedor, sem pagar um centavo, zero, na dica de nada. Como isso aconteceu? Uma brecha contratual? Um erro colossal de quem deixou esse fenômeno escapar? Um presente dos deuses do futebol que caiu no colo do Verdão? Enquanto outros clubes dormiam no ponto, o Palmeiras foi lá com a astúcia de um predador e trouxe um dos maiores meio-campistas do planeta sem abrir os cofres. E o salário? Prepare-se para cair da cadeira, porque é algo que vai te fazer gritar de orgulho. Andréas Pereira aceitou um salário baixo, uma pechincha, um valor tão modesto que é quase inacreditável para um jogador do seu calibre. Ele poderia estar enchendo os bolsos de libras na Inglaterra, de euros na Espanha, de dólares no Catar, mas escolheu o Palmeiras, escolheu a glória, escolheu o amor à camisa verde. O contrato? Um acordo épico de 5 anos, com opção de renovação por mais 2, caso ele alcance metas que para um jogador como ele são moleza. Estamos falando de bônus por cada gol que ele marcar. E prepare-se, porque ele vai fazer chover gols por cada assistência que ele der, por cada título que ele erguer com o Verdão. E tem mais, uma cláusula secreta, um detalhe explosivo que está dando o que falar nos bastidores. Se algum clube quiser tirar Andréas Pereira do Palmeiras, vai ter que desembolsar nada menos que 20 milhões de euros extras, além de metas pessoais como 10 assistências por temporada ou participação em 80% dos jogos. Isso mesmo, torcedor. O Verdão está blindando seu novo maestro com cláusulas que fazem os rivais tremerem, metas que incluem prêmios por clean sheets contribuídos indiretamente e até bônus por convocações para a seleção brasileira. Essa negociação é um milagre, uma obra-prima, uma jogada que entra para a história como um momento em que o Palmeiras mostrou ao mundo que é imbatível nos bastidores e em campo. E os bastidores, torcedor? Meu Deus, é uma história que parece um filme de espionagem, um thriller de tirar o fôlego.
Tudo começou meses atrás em segredo absoluto, longe dos olhos da imprensa e dos espiões dos rivais. O Palmeiras, sabendo que precisava de um meio-campista que fosse mais que um jogador, que fosse um líder, um monstro, um símbolo de uma nova era, colocou seus melhores homens no caso. Reuniões secretas foram marcadas em hotéis de luxo, com portas trancadas, cortinas fechadas e celulares confiscados para evitar qualquer vazamento. Dirigentes do Verdão, disfarçados com óculos escuros e bonés, viajaram até Londres, onde Andréas Pereira brilhava como uma estrela. Em uma noite chuvosa na capital inglesa, um emissário do Palmeiras se encontrou com um agente de Andréas Pereira em um restaurante discreto, longe dos holofotes. Ele é o escolhido, o homem que vai transformar o Palmeiras em uma máquina de títulos, disse o representante do clube com a voz carregada de emoção. Mas não foi fácil, torcedor. Gigantes do futebol mundial tentaram atravessar a negociação. O Manchester United, seu ex-clube, ofereceu um contrato milionário para mantê-lo na Premier League. O Real Madrid jogou na mesa uma proposta que incluía até um apartamento de luxo em Madrid. E o PSG, com seus petrodólares, prometeu um projeto esportivo que parecia coisa de ficção científica. Mas o Palmeiras não se intimidou. Houve ligações no meio da noite, mensagens criptografadas, até uma chamada às 3 da manhã com um dirigente do Verdão dizendo diretamente para Andréas Pereira: "Você nasceu para ser palmeirense. Volte para o Brasil e vamos conquistar o mundo juntos." E quando parecia que tudo ia desmoronar, quando o Fulham tentou endurecer as negociações, exigindo mais do que os 15 milhões de euros iniciais, Andréas Pereira bateu o pé, olhou nos olhos do seu agente e disse: "Quero o Palmeiras, quero o Allianz Parque, quero a torcida verde." Foi o momento que mudou tudo, torcedor. O momento em que o Verdão venceu a batalha e trouxe o maior meio-campista do mundo para casa. Mas os bastidores não param por aí, porque essa história é cheia de reviravoltas que vão te deixar grudado na tela. Teve pressão, teve suspense, teve um jogo de xadrez nos bastidores que só o Palmeiras poderia vencer. Enquanto os rivais tentavam entender o que estava acontecendo, o Verdão agia nas sombras com uma estratégia tão perfeita que parecia coisa de gênio do crime. Teve até um momento em que o agente de Andréas Pereira quase cedeu à pressão de um clube árabe que ofereceu um caminhão de dinheiro. Mas o Palmeiras jogou duro, mandou uma proposta emocional, falou de história, de torcida, de legado e convenceu o craque de que o destino dele era o Verdão. E quando o contrato foi assinado, torcedor, o mundo tremeu, porque ninguém acreditava que o Palmeiras tinha conseguido um feito desses. Foi uma vitória épica, uma demonstração de força, um tapa na cara de quem duvidava do poder do Verdão. Agora segura firme, porque vamos mergulhar na história desse fenômeno chamado Andréas Pereira, o jogador que está fazendo o mundo do futebol se curvar ao seu talento. Ele não é só um reforço, ele é um titã, um gênio, um craque que nasceu para brilhar com a camisa verde. Andréas Hugo Hoelgebaum. Pereira veio ao mundo em 1 de janeiro de 1996, em Duffel, na Bélgica, mas com sangue brasileiro correndo nas veias, filho de pais brasileiros que o criaram com a paixão pelo futebol. Desde criança, ele já mostrava que tinha algo especial, driblando os mais velhos nos campinhos de terra com uma habilidade que impressionava. Aos 9 anos, foi descoberto pelo PSV Eindhoven, na Holanda, mas logo foi para o Manchester United, na Inglaterra, onde começou sua carreira profissional nas categorias de base. Em 2014, com apenas 18 anos, ele já era titular no time sub-21 do United e em 2015 fez sua estreia no time principal contra o Tottenham em uma partida que terminou com vitória por 3-0. Ele jogou 13 partidas pelo Manchester United, marcando um gol, antes de ser emprestado ao Granada em 2016, onde se destacou com 37 jogos e 5 gols na La Liga. Em 2017, foi para o Valência, também na Espanha, onde jogou 29 partidas e marcou um gol, mostrando uma solidez que chamou a atenção dos grandes. Em 2018, voltou ao Manchester United, onde disputou 75 partidas, marcou 4 gols e deu 5 assistências, sendo um dos destaques do time em temporadas difíceis. Em 2020, foi para a Lazio, na Itália, onde jogou 33 partidas e marcou um gol, conquistando a Supercopa Italiana em 2019.
Em 2021, ele voltou ao Brasil para o Flamengo, onde explodiu de vez. Em 2 temporadas, disputou mais de 50 partidas, marcou 8 gols e deu 10 assistências, sendo peça fundamental na conquista da Copa Libertadores em 2022 e da Copa do Brasil em 2022. Em 2022, foi para o Fulham na Premier League, onde está brilhando. Em 3 temporadas, jogou 97 partidas, marcou 12 gols e deu 10 assistências, sendo o maestro do time e um dos melhores meio-campistas da liga. Ele conquistou a Copa América de 2019 com a seleção brasileira, onde foi reserva, mas em 2021 foi titular na Copa América, marcando na final contra a Argentina. Na Copa do Mundo de 2022 foi reserva, mas em 2026 é esperado que seja titular. Ele tem 30 jogos pela seleção, com 3 gols e foi convocado para as eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Ele foi eleito o melhor meio-campista da Copa do Brasil em 2022 e finalista do prêmio de melhor jogador da Premier League em 2024. Ele é comparado a craques como Kevin De Bruyne, pela sua visão de jogo, e a Paul Pogba, pela sua força física. Seus pontos fortes são o passe, a visão de jogo, o chute de longa distância e a mentalidade de líder. Pontos fracos? Talvez uma leve tendência a perder a bola em momentos de pressão, mas isso é detalhe perto do que ele entrega em campo. E como ele joga, torcedor? Meu Deus, Andrés Pereira é um espetáculo em campo, um meio-campista que parece ter vindo de outro planeta. Ele é um jogador completo, que pode atuar como meia-armador, volante ou até segundo volante, com uma qualidade técnica fora do comum, uma resistência física impressionante e uma mentalidade de líder que inspira todos ao seu redor. Sua visão de jogo é absurda, capaz de encontrar passes que ninguém mais vê, de criar jogadas que desmontam defesas inteiras. Sua técnica é refinada, com um controle de bola que parece colado ao pé e um passe que é uma verdadeira obra de arte. Ele é rápido, tem um drible curto que deixa os marcadores no chão e uma capacidade de leitura de jogo que o coloca sempre no lugar certo, na hora certa. Ofensivamente, ele é letal, com chutes precisos de média e longa distância, e uma habilidade para chegar à área e finalizar como poucos meias no mundo. Defensivamente, ele é um leão, com tackles precisos e uma capacidade de interceptar passes que faz dele um pesadelo para os adversários. Ele é comparado a Kevin De Bruyne, pela sua visão de jogo e precisão nos passes, e a Paul Pogba, pela sua força física e capacidade de decidir partidas com um toque de genialidade. Seus pontos fortes são a visão de jogo, o passe, a técnica, a resistência física e a mentalidade de líder. Pontos fracos? Talvez uma leve tendência a segurar a bola demais em alguns momentos, mas isso é detalhe perto do que ele entrega em campo. Por que o Palmeiras foi atrás dele? Porque o Verdão precisava de um meio-campista que não fosse apenas um jogador, mas um líder, um craque, um símbolo de uma nova era. O elenco já é forte, com uma defesa sólida e um ataque que mete medo, mas faltava aquele toque final, aquele jogador que pudesse transformar o Palmeiras em uma máquina imbatível. Andrés Pereira é esse cara. Ele foi contratado para ser o maestro do meio-campo, para garantir que o time tenha o controle do jogo, para criar jogadas que vão deixar os atacantes na cara do gol. Sua experiência em grandes competições, seus títulos na Inglaterra e na Itália, sua calma em momentos de pressão, tudo isso eleva o nível do time a um patamar que os rivais só sonham em alcançar. Ele se encaixa como uma luva no esquema tático do Palmeiras, que valoriza a posse de bola, a construção de jogadas desde o meio-campo e uma solidez defensiva que não dá chance ao adversário. Com Andrés Pereira, o Verdão ganha não só um meio-campista, mas um maestro, um jogador que vai mudar a dinâmica do time, inspirar os companheiros e fazer o Allianz Parque tremer a cada passe. E os rivais, torcedor? Estão em pânico, em choque, em desespero absoluto. Os outros clubes brasileiros já estão correndo para encontrar novos jogadores, mas não há ninguém no mercado que chegue perto do nível de Andrés Pereira. Estão arrancando os cabelos, prevendo uma goleada atrás da outra com o Verdão. Agora ainda mais forte! Os adversários sabem que com Andrés Pereira no meio-campo, o jogo mudou.
O equilíbrio de poder foi quebrado e o Palmeiras está a caminho de uma dinastia que dominará o futebol por anos. Isso é mais do que uma contratação, é uma revolução, um terremoto que está reescrevendo as regras do esporte. O Palmeiras agora é o favorito absoluto para o Brasileirão, para a Libertadores, para a Copa do Mundo, para tudo o que vem pela frente. Os adversários podem chorar, podem gritar, podem tentar, mas nada vai parar essa avalanche verde que está chegando com Andreas Pereira liderando o meio-campo. Essa é a maior contratação da história do futebol brasileiro, torcedor. Andreas Pereira no Palmeiras é um marco, um acontecimento que ecoará por gerações, que fará as crianças de hoje contarem aos seus filhos sobre o dia em que o Verdão trouxe um dos maiores meio-campistas do mundo. Isso muda tudo, torcedor. O futebol nunca mais será o mesmo depois desse dia, porque o Palmeiras está construindo um império, uma dinastia que reinará suprema. Então, torcedor do Verdão, deixe seu comentário, solte seu grito, compartilhe este vídeo com o mundo, porque o Mancha Alviverde News está aqui para mantê-lo no centro dessa revolução. Se você é um verdadeiro torcedor do Palmeiras, clique no botão curtir, inscreva-se no canal, ative as notificações e vamos mostrar ao mundo o poder da Nação Verde. Vamos juntos, rumo à glória eterna, porque com Andreas Pereira no meio-campo, o Palmeiras é imparável, o Palmeiras é eterno, o Palmeiras é o futuro. E agora, torcedor, o que você acha disso? Será que os rivais vão sobreviver a essa avalanche verde? O mundo está preparado para o que o Verdão fará com Andreas Pereira em campo? Conte pra gente, porque essa história está só começando e o Palmeiras está pronto para conquistar tudo. É Mancha Alviverde News, é Palmeiras, é Andreas Pereira e é o início de uma era que ninguém vai esquecer. O futebol nunca mais será o mesmo e o Verdão manda! Vamos juntos, torcedor, porque o Palmeiras é gigante e com Andreas Pereira é invencível. Solte seu rugido, porque o Verdão veio para ficar no topo do mundo.